Rapaziada, nesse vídeo aqui eu queria falar sobre um problema que eu vejo em vários mercados e que é uma sutileza, é uma nuance que pouca gente percebe até depois de anos estando naquele mercado. E aí quando a pessoa se dá conta disso, ela fala, puta, perdi anos da minha vida, perdi anos do meu negócio por causa de um pequeno detalhe que eu chamo do problema do aluno nota 5. E se você não levar o problema do aluno nota 5 a sério, isso pode acabar com o seu negócio, não estou exagerando. Para explicar esse problema, eu vou dar o exemplo de um nicho específico, tá? Mas esse problema existe em vários nichos, eu já vou te mostrar como. Mas eu vou usar o exemplo do nicho de produtividade, que eu acho que é um nicho em que isso acontece bastante. Então, aqueles nichos de seja mais produtivo, alcance suas metas, esse tipo de coisa, né? Então, independente se você vende um curso de produtividade ou de procrastinação, ou se você tem um app de produtividade ou de procrastinação, ou se você vai escrever um livro, não importa o veículo que você use para entrar nesse nicho, esse nicho ele tem um problema estrutural, tá? E que existe em menor escala em outros nichos também, que é o problema do aluno nota 5. Então, qual que é a questão aqui? Quando você entra no nicho de produtividade, e eu já expando o escopo para outros nichos também, mas quando você entra no nicho de produtividade, você está, de certa forma, selecionando por clientes que não conseguem fazer o básico, certo? Então, quem já é produtivo, quem já sabe alcançar suas metas, eles não precisam do seu produto, né? E quem não é produtivo, quem sente aquela dor intensa e urgente de aprender a alcançar metas e ser mais produtivo e resolver a procrastinação, tende a ser o tipo de cliente que não vai comparecer nas suas aulas. Se você fizer um app para ele, ele não vai imputar os dados ali no app, ele não vai logar nada no app, ele não vai apertar um botão no computador dele dizendo que ele começou a trabalhar e daí escrever ali qual que foi a task que ele fez, né? Pensando aqui num app de time logging, né, que seria um exemplo de app, é um app de to-do list, ele não vai fazer a to-do list, e se ele fizer a to-do list, ele não vai ticar os botões da to-do list. Se você escrever um livro, adivinha o que o ser improdutivo e procrastinador vai fazer? Ele não vai nem ler o seu livro. Talvez ele até compre o seu livro, mas ele não vai ler o seu livro. E aí, pô, você tem um negócio de livros, isso é um problema, porque aí você não vai vender um segundo livro para ele não vai recomendar o seu livro para outra pessoa, e se ele recomendar, essa outra pessoa não vai ler o seu livro. Uma coisa que eu já reparei é que quem se dá muito bem nesse mercado de produtividade, e olhando aqui principalmente para o mercado gringo, tá? Que acho que tem mais exemplos de pessoas, aí eu consigo fazer uma análise melhor, uma análise anedótica, tá? Do que eu já vi. Quem tende a se dar bem nesse tipo de mercado é quem consegue os clientes que não precisam do produto, tá? Então, por exemplo, tem um cara lá fora, se eu não me engano, chama Todd Herman, que ele criou um produto, era um curso, né, um workshop, esses cursos meio ao vivo, assim, chamava 90 Day Year, tá? Então, o ano de 90 dias, né? Que era um workshop, um curso de produtividade focado em executivos, né? Então, meio que tipo, você vai conseguir executar em um ano, em 90 dias, o que você levaria um ano para executar. E esse cara ganhou muito dinheiro com isso, acho que dezenas de milhões de dólares, e lançou livro, best-seller, tal, várias coisas, né? E aí você começa a olhar e falar, pô, beleza, mas olha que interessante. Ele pegou um público de executivos, que já são pessoas que conseguem fazer as coisas. O que ele fez foi, pelo menos a promessa que ele faz, é comprimir o tempo que você vai conseguir fazer as coisas. Ele não ataca o público de você que não consegue fazer nada, você vai conseguir fazer alguma coisa, né? E um cara que ataca esse público é o Jordan Peterson, por exemplo, né? O Jordan Peterson, ele fala lá para você ir lá e arrumar sua cama, né? Só que, se você for ver, ele não ganha dinheiro no nicho de produtividade. Ele dá umas dicas de produtividade que são úteis, mas ele ganha dinheiro com outras coisas, né? Ele ganha dinheiro com palestras, com publicidades no podcast dele, com livros, só que são livros mais de psicologia, quase que filosofia ali, né? Não é um livro de produtividade, né? 12 Regras para a Vida, um dos livros dele, por exemplo. E ele ganha dinheiro, tem uma plataforma de ensino, mas é de, cara, filosofia e coisas assim. Então, curiosamente, esse cara que ataca esse nicho de, cara, a pessoa que nem consegue arrumar a cama, ele não ganha dinheiro com isso. E o cara que ganha muito dinheiro no nicho de produtividade é o que conseguiu
o difícil feito de vender para o cara que não precisa, né? E aqui eu trago o problema do aluno nota 5, que qual que é? Quando você está num mercado, tá? Seja ele de produtividade, de emagrecimento, de, cara, passar em concurso público, de corrida, de qualquer tipo de mercado, tá? Quando você está num mercado, você tende a querer ajudar o aluno nota 5 a passar de ano, tá? O que eu quero dizer com isso? Você tende a querer ajudar o cara que não consegue nem começar a fazer o que você propõe ajudar ele a fazer. Então, ajudar o sedentário a começar a fazer exercício, ajudar o obeso a entrar num IMC 25 ali, né? Que não é no shape, mas já começa a ficar mais saudável. Se eu presto, sei lá, cara, se eu tenho uma agência de marketing para restaurantes, por exemplo, eu vou tender a querer ajudar aquele restaurante que está vazio a conseguir seus primeiros clientes, né? E esse é o mercado de alunos nota 5. Esse é o mercado de pessoas que não estão nem conseguindo fazer o básico. E o que eu já reparei é que o melhor mercado que existe é o de ajudar alunos nota 9 a tirar nota 10. Ou seja, se eu fosse nutricionista, eu tenderia a querer ser um nutricionista de atletas. Por quê? O atleta precisa de um nutricionista? Cara, não tanto, né? Ele não... Tipo, precisa, mas não tanto quanto o obeso, vamos dizer assim. Só que se eu sou o nutricionista do atleta, eu passo a dieta para ele, ele tende a seguir a dieta. E além disso, aquela dieta vai ajudar ele a ganhar competições, né? Então tem um valor muito grande em levar esse cara do nota 9 para o nota 10. Se eu fosse uma agência de marketing para restaurantes, eu tenderia a querer ajudar o restaurante que já está cheio a encher ainda mais, a vender mais por delivery, né? Ou seja, eu tenderia a querer ajudar o cara que não precisa da minha ajuda, mas que obviamente vai se beneficiar. Ele vai de nota 9 para nota 10, e não só eu ia conseguir cobrar mais caro dele, porque ele tem mais dinheiro, como o meu trabalho ia dar mais resultado, e eu já te explico por quê. Porque existe um padrão para tudo isso, do aluno nota 5 para o aluno nota 10, e eu tenderia também a crescer mais profissionalmente, porque esse cara que já tem um restaurante que já dá resultado, já está cheio, se eu conseguir ajudar ele a ganhar ainda mais dinheiro, o que vai acontecer? Ele vai querer abrir outras lojas, né? E aí eu vou crescer junto com ele. Eventualmente esse cara pode ter 15 restaurantes e eu vou ajudar ele ali com os 15 restaurantes. É mais fácil eu ajudar o cara que já é rico a ganhar mais dinheiro do que o cara que é pobre a ganhar seus primeiros 10 mil, 100 mil reais. Em outras palavras, é 1000 vezes mais fácil, mais próspero, mais lucrativo, mais recompensador eu ajudar o aluno nota 9 a tirar nota 10 do que o aluno nota 5 a passar de ano, a tirar nota 6 ali. E isso você vê até no mercado educacional, cara. Aonde que está a maior parte do dinheiro no mercado educacional? Está em ajudar as pessoas a passarem em medicina, passarem para o concurso de juiz, passarem para o concurso de diplomata. É ajudar o aluno nota 9 a tirar nota 10. Não tem muito dinheiro no mercado de, ajudo alunos que estão em recuperação a se formar no ensino médio, né? Pelo menos não existia, porque agora eu fiquei sabendo que, cara, não pode mais reprovar a galera no ensino médio. Enfim, a que ponto chegamos, né? Mas, tipo, não tem muito dinheiro em, ajudo alunos de engenharia a passarem em cálculo ali, né? Que a galera fica repetindo de cálculo. Que não são alunos ruins, tá? Mas, tipo, aquele aluno repetente não tem muito dinheiro nele. Mas a questão aqui, cara, não é só sobre dinheiro. É sobre resultado, é sobre você conseguir ter bons cases de clientes, é sobre o seu trabalho ser recompensador também. Porque uma coisa que eu reparei é que, independente da área, tá? O que faz o aluno nota 5 ficar nota 5 é muito semelhante a um desastre aéreo, né? Então eles dizem que para acontecer um acidente aéreo não é uma ou duas falhas, são 8 falhas, 10 falhas, 15 falhas, né? São vários problemas que aconteceram em sequência e que levaram a situação a chegar onde ela chegou. E isso acontece em todos os níveis, né? Tipo, o aluno ruim, ele não é só porque ele é preguiçoso, não é só porque ele é burro. Cara, são várias coisas, entendeu? Às vezes o cara teve uma base ruim durante o começo da escola, às vezes o cara vem de uma família
em que o estudo não é muito valorizado. Às vezes o cara não foi muito abençoado em termos de QI aí. Às vezes ele tem problemas de déficit de atenção, o que dificulta o estudo. Às vezes ele tem algum trauma de infância em que ele correlacionou estudo com, sei lá, punição, e aí ele não gosta de estudar. Às vezes ele... Cara, tem 1001 fatores que podem acontecer, e isso também acontece para o obeso, e eu falo aqui com conhecimento de causa, não estou obeso, mas estou acima do peso aqui, infelizmente. Isso acontece com a pessoa sedentária, isso acontece com a pessoa que não tem dinheiro também, né? E eu não estou pondo a culpa aqui nas pessoas desprovidas de riqueza, mas, pô, às vezes o cara ele não teve uma educação muito legal, ele não aprendeu certos hábitos e verdades sobre o dinheiro em casa, na infância, às vezes é uma pessoa... Enfim, pode ser várias coisas fora do controle até da pessoa, mas você ir lá e tentar ajudar esse aluno nota 5 a passar de ano, vai ser muito difícil, cara, porque tem várias coisas fora do seu controle conspirando contra você. E além disso, também não tem muito dinheiro, né? Com uma exceção, que eu já falo dela. Mas, no geral, não tem muito dinheiro, porque, beleza, eu tô nota 5 e passar de ano é melhor do que tá nota 5, né? A nota 6 é melhor que a nota 5. Mas não é uma coisa muito inspiradora, entendeu? Tanto é que, geralmente, a galera que dá golpe, eles não dão golpe, tipo, perca meio quilo por semana, né? Ou, ganhe... R$ 2.000 extras por mês, né? Geralmente a galera fala, ganhe R$ 100.000 em poucos dias, ou geralmente a galera fala, a dieta de você perder 10 quilos em um único mês, né? Umas coisas até meio irrealistas. Por que essa galera faz isso? Porque eles sabem que, cara, não é muito inspirador você falar para o aluno nota 5, olha, eu vou te levar para nota 6. Agora, para o aluno nota 9 e para nota 10... é ele passar em medicina, é ele virar juiz, é ele virar diplomata, é ele ganhar uma competição esportiva importante, é ele ser promovido a diretor na empresa em que ele trabalha, é ele conseguir alcançar em um trimestre o que ele levaria um ano para alcançar. O benefício da nota 9 para a nota 10 é bizarramente alto. E além disso, ao atacar esse tipo de cliente, você consegue fazer um trabalho mais fácil, porque todas as coisas já estão alinhadas para que aquilo dê certo, né? Então, usando um exemplo B2B aí do restaurante de novo, se eu pego um restaurante que está vazio e vai quebrar em 6 meses, e eu consigo trazer alguns clientes para ele, só que tem um monte de coisa desalinhada, os garçons são ruins, a comida não é muito boa, o ponto é mediano, é meio fora do caminho, né? E eu consigo levar alguns clientes. O que eu estou fazendo para esse restaurante? Cara, o cara vai de, por exemplo, né, ter prejuízo todo mês e ter que fechar o restaurante para conseguir pôr no bolso ali 3 a 5 mil reais por mês. Cara, é melhor do que fechar o restaurante, talvez. Mas não é muito inspirador pro cara, entendeu? Diferentemente do cara que já tem uma operação de sucesso, tem um restaurante bom e vamos dizer que ele lucra ali 100 mil por mês, né? E agora com a minha ajuda, como o restaurante dele já gira, já pagou todos os custos, tudo que eu trago de cliente novo para ele é lucro, os clientes que eu trago, eles viram clientes recorrentes, porque o restaurante é bom, a comida é boa, o serviço é bom, a localização é boa, né? Agora esse cara, em vez de lucrar 100 mil por mês, ele vai lucrar 150, 200 mil por mês. Então é muito inspirador e o cara vai poder reinvestir esse dinheiro, construir novas lojas e tal. Então isso funciona para o B2C, funciona para o B2B também. Você vai poder falar que ajudou o restaurante a crescer de uma loja para 8 lojas e depois para 15 lojas, né? Versus o outro que o seu case de sucesso é, graças a mim eles não quebraram, né? Tá vendo como é meio broxante assim? E aí tem uma exceção a essa regra do aluno nota 5, que é, se você conseguir fazer muitos alunos... Qual que é a grande questão aqui, né? Você tem mais alunos nota 5 do que alunos nota 9, tá? Então você tem um mercado gigantescamente maior. Ele é um mercado meio merda que não quer te pagar muito, né? A não ser que você consiga oferecer uma pílula mágica para ele, tá? Então, se você consegue criar um Ozempic, por exemplo, aí você tem um bom negócio, tá? Você está levando o aluno nota 5 para nota... Não é mais para nota 6, agora é para nota 7, para nota 8, né? Esse gordinho que começou a tomar o Ozempic, provavelmente ele não vai ficar extremamente no shape, né? Mas ele vai ficar legalzinho até, entendeu? E é sem esforço, sem sacrifício nenhum.
Se você consegue levar uma pílula mágica para esse aluno nota 5, se você consegue trazer resultados sem esforço, sem sacrifício e rápido, porque, vamos lá, o que levou esse aluno nota 5 a ficar nota 5? Provavelmente é que ele não quer fazer sacrifícios, ele não quer fazer esforço, ele não tem muita paciência, tá? Então, se você conseguir desenvolver essa pílula mágica, que é uma coisa que geralmente só grandes empresas conseguem, porque se fosse fácil fazer essa pílula mágica, alguém já tinha feito, né? Aí tudo bem, aí esse é um excelente mercado porque você tem clientes infinitos. Aí é uma ideia para $1 bilhão. Mas para o resto de nós, é melhor levar o aluno nota 9 para nota 10. Como que eu aplico isso nos meus negócios, tá? No meu outro negócio, eu tenho um negócio de preparação para a pessoa passar em consultoria, em processos seletivos de empresas como a McKinsey, o BCG, a Bain, né? E eu intencionalmente, desde o começo daquele negócio, junto com o meu sócio, a gente resolveu criar os materiais mais avançados do mercado, né? Os materiais para quem já tinha estudado o básico, ir além. E por que a gente fez isso? Porque a gente sabe que esse cliente que já estudou o básico e quer ir além, é um cliente que está mais disposto a pagar, né? Porque ele já entendeu os problemas do material básico que o mercado oferecia, só que além disso, ele é um cliente que tem mais propensão a passar. E no momento que ele passar, ele vai falar, puta, aquele material é o mais brabo do mercado. Ele vai começar a indicar para todo mundo. E como ele passou, pensa que, cara, passar na McKinsey, passar na Bain é equivalente a passar em Harvard, tá? Ou passar num concurso público muito foda. São processos seletivos muito difíceis. Então as pessoas, elas, quando querem entrar, elas perguntam para quem já passou o que elas fizeram para entrar. E aí a gente intencionalmente, em vez de entrar no mercado de iniciantes, a gente já entrou no mercado de intermediários e avançados. A pessoa que já estava estudando aquilo há uns 2, 3 meses, pelo menos, e sabia diferenciar um material bom de um material ruim, um material avançado de um material básico. E a gente fez isso porque, por essa sacada de, cara, esse cara que ficou 2, 3 meses estudando e não desistiu, ele é o que tem mais propensão a passar. E aí ele vai reconhecer o nosso material como superior e vai recomendar para os outros se deu certo. Outro exemplo, tá? Nesse canal aqui, eu poderia estar focando, como a maioria das pessoas que falam sobre empreendedorismo na internet fazem, em um público iniciante. Eu poderia estar focando em, cara, como conseguir seus primeiros R$10 mil na internet. Como vender produtos low ticket fácil e rápido. Né? Tem muita gente ensinando os iniciantes aí a conseguirem o primeiro real na internet. Qual que é o problema desse mercado? Cara, por definição, a maioria das pessoas não vai conseguir. Agora, se eu foco num público que já é mais sofisticado, já tem negócio, já fatura dinheiro, né? De repente até vive inteiramente do seu negócio, como é boa parte do público aqui desse canal, é mais fácil eu ajudar esse cara a dobrar o quanto ele lucra, dobrar o faturamento dele, do que eu ajudar aquele cara que nunca fez nada a conseguir o seu primeiro real na internet. E por quê? Porque esse cara aqui, que já tem lucro, já vive do próprio negócio, ele já passou aquela arrebentação que separa as pessoas que têm a disponibilidade de fazer esforço, fazer sacrifícios, ter paciência para alcançar os resultados, né? Enquanto que aquele outro mercado de pessoas mais iniciantes, ele é repleto de pessoas que, vão tentar alguma coisa ali por 2 semanas, aí vê que não é tão fácil assim, aí desiste, vai para a próxima, e não é um público tão legal, entendeu? Não tem tanto valor monetário neles, apesar de ter muita gente, tá? Mas principalmente, cara, não dá resultado, não dá propósito, não retroalimenta um negócio saudável. Então, assim, essa é a minha mensagem para hoje. Se você quer ajudar esse público nota 5, tente achar uma pílula mágica que funcione. Mas a minha sugestão é: tenta ajudar o aluno nota 9 a ser o aluno nota 10, ou pelo menos o aluno nota 8 a ser o aluno nota 9. Porque você vai ser muito mais realizado, seu negócio vai ser mais saudável, muito mais lucrativo, e você vai ter mais resultado com seus clientes, e eu acho que é isso que importa no fim do dia, né? Se você seguir os conselhos desse vídeo, você vai ter clientes melhores, só que você ainda vai precisar se diferenciar dos seus concorrentes. Então eu vou deixar um vídeo aqui sobre como se diferenciar dos seus concorrentes. É ridiculamente fácil. E eu te vejo nesse vídeo.